Você já teve medo de abrir o armário? Não por causa da bagunça ou daquela calça que te julga em silêncio há meses, mas medo real. Medo de que a roupa esteja viva, porque foi exatamente isso que aconteceu com uma cidade inteira. Surto coletivo de pânico têxtil. Um carnaval de histeria sociológica onde camisetas viraram vilãs e calças jeans precisaram ser enterradas como se fossem amaldiçoadas. Literalmente, enterradas. Em covas, com cerimônia. Parece piada de fórum conspiratório, mas aconteceu. E não em algum filme de terror dos anos 90 com trilha sonora grunge. Aconteceu em 2021, em Chongjin, cidade costeira no norte da Coreia do Norte, onde as pessoas começaram a desconfiar das próprias roupas. E o mais desconfortável não foi um surto de 1 ou 2 indivíduos que viram uma camisa tremendo no varal e surtaram. Foi coletivo, a rua inteira. Vizinhos, autoridades locais, até grupos comunitários. Uma espécie de paranoia sincronizada onde roupas começaram a ser vistas como perigosas. Não sujas, não manchadas, não com preço alto, mas perigosas, assombradas, contaminadas com algo invisível, algo que podia voltar. A origem do medo? Uma combinação perfeita de superstição, silêncio estatal e umidade excessiva. Primeiro vieram os rumores, roupas doadas que davam azar. Depois, histórias de peças que se moviam sozinhas. Sim, alguém viu uma camiseta tremendo no varal, e isso foi o suficiente. Em um lugar onde a informação é filtrada, o boato é rei, e ali ele reinou com força total. As roupas começaram a ser desautorizadas. Um termo bizarro que foi usado em rádios locais para se referir a qualquer peça que não tivesse origem clara ou fosse trazida de outras cidades. E o verbo da moda deixou de ser usar e passou a ser enterrar, com pá e tudo. Porque a lógica era simples, no nível mais absurdo. Se a roupa estava contaminada espiritualmente, ou biologicamente, ou energeticamente, o único jeito de neutralizar o mal era enterrando. Não bastava queimar, não bastava lavar. Era preciso colocá-la na terra, como um corpo, um cadáver de algodão, com uma cruz de cabide por cima. E é aí que a gente precisa parar, respirar fundo e olhar para o que realmente aconteceu aqui. Porque essa história é engraçada, até não ser mais. Porque quando uma cidade inteira se convence de que camisetas precisam de funeral, o problema não é a roupa, é o tecido social. Não é a blusa que voltou à vida, é o medo que nunca morreu. Mais irônico? No meio disso tudo, ninguém parou para se perguntar de onde esse medo absurdo estava vindo. Ninguém questionou a lógica, porque era mais fácil aceitar que a roupa era perigosa do que admitir que talvez o perigo estivesse no ar, nas palavras que ninguém podia dizer, nas tensões que ninguém podia nomear. Então, sim, enterraram roupas, enterraram gavetas inteiras. Armários foram esvaziados, como se estivessem possuídos. O tecido virou símbolo de ameaça, mas no fundo, o que foi enterrado ali foi algo muito maior. A segurança, a estabilidade, a ilusão de controle. Você pode imaginar o pânico que uma camisa velha precisa causar para ser enterrada com mais cerimônia do que uma sogra simpática, pois em Chongjin isso virou rotina.
e não uma rotina silenciosa, escondida, mas pública, aberta, com direito a reuniões de bairro, rádio comunitária e um novo vocabulário emergente. Roupas desobedientes, energicamente instáveis, tecidos imprevisíveis. Sério, era como se a Zara tivesse virado um portal interdimensional. Tudo começou oficialmente com um vídeo curto, de má qualidade, claro, mostrando uma peça de roupa tremendo sozinha num varal. Era uma blusa, e ela não balançava com o vento. Ela tremia. Segundo quem espalhou o vídeo, isso era uma prova. A prova definitiva de que algo errado estava acontecendo. Não errado como essas roupas foram contaminadas por algum patógeno desconhecido. Errado tipo, essas roupas estão sendo usadas por forças que não conseguimos ver. Você acha engraçado? Eu também achei. Mas aí, a coisa escalou. O vídeo virou manchete em rádios locais. A rádio estatal, aquela que serve como porta-voz da sanidade controlada do governo, soltou um comunicado vago, com aquele tom passivo-agressivo característico, dizendo que objetos com histórico incerto devem ser tratados com máxima cautela. Pronto. A faísca foi acesa. Em menos de uma semana, bairros inteiros estavam fazendo pequenas fogueiras ou escavando buracos para enterrar suas roupas. Grupos de vizinhos formaram patrulhas espontâneas. A função? Identificar peças problemáticas. Qual o critério? O mesmo que define um mau presságio. Ninguém sabe, mas todo mundo sente. Era o cheiro? A cor? A procedência? A energia vibracional de um moletom cinza? Ninguém explicava, mas todos sabiam. Certas roupas precisavam sumir. E aí vieram os relatos mais sensíveis. Gente dizendo que começou a ter pesadelos após usar determinada camisa. Pessoas contando que sentiram uma presença ao vestir um casaco. Histórias de crianças com febre alta que só melhoraram quando o pijama foi queimado. O cotidiano virou um roteiro de filme de terror barato, com figurino completo. O ápice foi uma escola que decidiu cancelar o uso de uniformes por tempo indeterminado. A justificativa? Alto índice de tensão energética percebida entre os alunos. Tradução: alguém surtou porque a saia escolar estava espiando ela à noite. Claro que nada disso tem explicação lógica, mas quando o medo toma forma, ele não precisa de lógica. Ele precisa de símbolo. E o símbolo ali era a roupa. Porque é íntima. Porque toca a pele. Porque guarda cheiro. Porque é a última coisa que você veste antes de sair. E a primeira que te entrega quando algo dá errado. E aí, a pergunta que ninguém fez: será mesmo que o medo era da roupa? Ou era do que ela representava? Da origem? Da procedência? Da possibilidade de ter pertencido a outra pessoa? De carregar além do tecido um passado? Um rastro? Uma história que num lugar como aquele pode ser perigosa por definição. Porque roupa ali também era identidade. E a identidade naquele contexto precisava ser controlada, higienizada, apagada, até sumir debaixo da terra. O mais cruel é que isso não foi tratado como pânico coletivo. Foi tratado como precaução, como boa cidadania, como compromisso com o bem-estar espiritual da comunidade. A palavra medo foi evitada a todo custo.
porque medo é descontrole, mas precaução, isso vende muito melhor, principalmente quando o Estado precisa que as pessoas colaborem sem questionar. E assim, a roupa virou vilã, não a política, não a opressão, não o silêncio, mas a blusa no cabide, a calça esquecida, o casaco herdado de alguém que já desapareceu, porque é mais fácil lutar contra um moletom do que contra o vazio. Até aqui, tudo parece só um surto coletivo bizarro com péssimo senso de moda. Mas se você acha que o pânico têxtil era só superstição, respira. Porque agora a gente entra na parte que os manuais de histeria não explicam, mas os relatórios de saúde pública e os arquivos de paranoia política conhecem muito bem. Vamos começar com o mais básico: mofo. Sim, o bom e velho bolor. Roupas armazenadas em condições úmidas, insalubres, com pouca ventilação, especialmente em regiões costeiras como Chongqing, desenvolvem fungos. Não é novidade. Mas esse não era qualquer mofo. Era Stachybotrys chartarum, nome técnico, do mofo negro, um microfungo que pode produzir micotoxinas. Em contato prolongado com a pele ou os pulmões, pode causar desde alergias leves até alucinações, problemas neurológicos e, claro, a sensação de que sua camiseta está te olhando. A ironia? Enquanto todo mundo corria das energias estranhas, o que estava deixando as pessoas doentes era o bolor literal grudado nas fibras. Mas quem vai confiar no relatório de um microbiologista quando a vizinha jura que viu o suéter do filho flutuando sozinho? Só que aí vem o truque mais velho do manual de poder: transformar um problema invisível em símbolo controlável. Ninguém pode combater umidade, mas todo mundo pode queimar um moletom. O Estado percebeu o potencial quase mágico desse movimento, e onde antes havia só medo difuso, passou a existir uma narrativa oficial, cuidadosamente redigida, radiofonicamente distribuída, de que roupas desconhecidas, provenientes de fontes não verificadas e potencialmente simbólicas, poderiam sim conter agentes disruptivos não identificados. Bonito, né? Tradução: se a gente não sabe de onde veio, pode enterrar. E aí começou a parte mais absurda: a repressão simbólica disfarçada de saúde pública. Equipes passaram a fazer vistoria espiritual em casas. Procuravam peças de roupas com aparência estranha, odor denso ou padrões visuais instáveis. Em uma comunidade, chegaram a confiscar roupas estampadas demais. Sabe por quê? Porque dificultavam a leitura das vibrações emocionais do tecido. Eu juro que não estou inventando. Isso foi lido no rádio como recomendação oficial. Claro que ninguém mencionava fungo, porque fungo é chato. Fungo não dá espetáculo. Fungo não serve de bode expiatório político. Agora, roupas possuídas? Ah, isso é ouro puro. No sentido mais distorcido e opressor possível. Mas por trás da estética do medo, havia um mecanismo de vigilância. Em um país onde o controle é construído através de símbolos, o vestuário sempre foi linguagem. E linguagem é perigosa. Uma camiseta com estampa ousada, uma roupa que veio de fora, um tecido fora do padrão, tudo isso comunica. E o que comunica demais assusta. Então, o Estado fez o que sempre faz: fingiu proteger
enquanto reforçava o controle. Alimentou a histeria como uma forma de gestão emocional. Em vez de admitir falha nas condições sanitárias, institucionalizou o yoga, medo da peça. Transformou uma ameaça biológica real, invisível, silenciosa, num teatro público de obediência. E quem não participava do ritual começava a ser olhado de lado. Porque quem não enterra suas roupas provavelmente tem algo a esconder. A moda virou armadilha e o silêncio, o único tecido seguro para vestir. O mais cínico. Em paralelo a tudo isso, autoridades médicas, as poucas que ainda ousavam usar linguagem técnica, começaram a perceber um aumento em casos de infecções fúngicas e crises respiratórias. Não era bruxaria, era micotoxina. Mas o relatório ficou trancado, porque admitir fungo seria muito menos útil do que sustentar a narrativa do mal espiritual invisível. No fundo, o medo das roupas nunca foi sobre algodão, nem sobre mofo. Era medo de contágio, sim. Mas contágio de ideias, de histórias que circulam com a roupa usada, de lembranças que vêm de fora. E por isso, enterrar uma camiseta não era só uma forma de eliminar um risco sanitário. Era um ato de fidelidade, uma performance de lealdade. Um ritual em que se sacrifica o próprio corpo simbólico para mostrar que ainda se acredita, ou pelo menos que se finge muito bem. E isso, meu amigo, é só a prévia do que acontece quando as roupas ganham um funeral e o povo ganha um papel, o de coveiro da própria normalidade. Até aqui, tudo que a gente viu foi o medo ganhando forma. Agora é a hora em que ele ganha palco, trilha sonora e, por incrível que pareça, um cronograma. Porque quando as roupas começaram a ser enterradas em Chongqing, não era mais só histeria espontânea, era evento, era agenda oficial. E claro, era cerimônia, sim, funerais para roupas, enterros públicos, em áreas designadas com orientação estatal, participação da comunidade e uma linguagem ritualística tão carregada que parecia culto. Só que o sagrado, aqui, era o tecido e a obediência. As covas eram cavadas, em terrenos baldios, campos vazios, até pátios de escolas. As roupas, geralmente reunidas em grandes sacos ou montes, eram dispostas com cuidado, como se fossem corpos. Algumas pessoas levavam flores, outras, objetos pessoais dos donos, anteriores, como se quisessem garantir que a despedida fosse completa. Tudo isso com uma atmosfera de respeito forçado, aquele silêncio nervoso que só existe quando todo mundo sabe que está vivendo uma encenação obrigatória. Testemunhas relataram rezas, palavras ditas em tom baixo, quase murmuradas, como se alguém ou algo pudesse ouvir do outro lado. Em certos casos, um pequeno discurso era feito, algo como: essas roupas carregaram energias que não compreendemos, ou elas pertenceram a tempos que devemos esquecer. Poesia? Quase? Propaganda? Com certeza. E quando o último pano era enterrado, vinha a cal. Sim, cal virgem, a mesma usada para cobrir corpos em desastres e epidemias. Porque o gesto precisava ser simbólico e sanitário. Era preciso mostrar que aquilo ali era uma purificação, não só um descarte. Que aquilo não era só lixo, era ritual, expiação, exorcismo. De tecido o mais grotesco, muitas dessas roupas eram novas.
nunca usadas. Algumas doadas, outras herdadas. Algumas com etiquetas ainda presas. Aparentemente, nada era mais perigoso do que algo que não tivesse história clara. E nesse cenário, até o algodão podia ser suspeito. A lógica era clara. Se a peça vinha de fora, ela carregava o fora com ela. E o fora era onde mora o inimigo, o caos, o descontrole. Logo, enterrar aquela roupa era enterrar a ameaça de mundo. Era um teatro cívico de autossuficiência, tipo queimar livros, só que com menos letras e mais zíper. Teve até quem chorasse. Pessoas emocionadas, como se estivessem sepultando memórias. E talvez estivessem mesmo. Porque no fim das contas, essas roupas não eram só roupas. Eram presentes de parentes distantes, lembranças de viagens proibidas, vestígios de histórias que não podiam mais ser contadas. Enterrar aquilo tudo era também enterrar a conexão com qualquer coisa que escapasse do controle. E aí começa a parte em que a cidade inteira vira palco. Crianças eram incentivadas a participar. Escreviam mensagens de adeus para suas roupas favoritas. Algumas enterravam bichos de pelúcia. Outras levavam panfletos ilustrados, explicando como reconhecer tecidos com energia suspeita. A paranoia virou conteúdo educacional. A histeria virou currículo escolar. E claro, alguém precisava registrar tudo isso. Então, surgiram os registros oficiais. Não vídeos nem fotos públicas, mas relatórios. Relatórios de quantas peças foram enterradas. Quantas famílias participaram. Qual o nível de cooperação comunitária. Um índice simbólico de limpeza espiritual, que, curiosamente, também podia ser usado para medir lealdade. Porque quando o Estado cria um ritual, o que ele mede não é fé, é controle, o mais incômodo. Algumas pessoas começaram a se acostumar. A rotina dos enterros virou prática recorrente. Em vez de doar roupas, as pessoas preferiam encerrar o ciclo energético delas. O mercado local reagiu. Lojas começaram a vender peças com selo de pureza têxtil, com certificados de origem verificada, como se fosse vinho orgânico, só que com menos dignidade. O tecido virou fetiche burocrático. A moda virou manual de comportamento. E a essa altura, ninguém mais lembrava do mofo. Ninguém falava sobre clima úmido, falta de ventilação ou ausência de saneamento básico. O que antes era um problema sanitário, virou uma cruzada espiritual. E como todo culto bem-sucedido, ele oferecia um inimigo fácil, uma solução ritual e uma performance pública de fé. Enterrar roupas virou algo tão normal quanto lavar as mãos. Só que em vez de limpar o corpo, você limpava a consciência. E assim, aos poucos, o armário virou túmulo. E a cidade virou o cemitério simbólico de tudo que era considerado estranho demais para existir. O que começa como superstição vira crença. Depois, doutrina. E por fim, política. E foi exatamente isso que aconteceu quando a paranoia das roupas em Chongqing transbordou do armário coletivo e começou a vazar por todos os poros do sistema. A essa altura, o problema já não era mais o que estava enterrado, mas o que ainda estava sendo usado. Porque quando o pânico têxtil virou hábito e o hábito virou norma, era só questão de tempo, até que a fiscalização batesse à porta. Ou melhor, ao guarda-roupa. Começaram discretos, claro,
Agentes comunitários, sempre eles, fazendo vistoria preventiva, perguntando se alguém ainda mantinha roupas de origem não autorizada. Depois vieram os avisos, cartazes nas paredes, alertas nos rádios. Evite roupas suspeitas. Prefira peças verificadas. Desconfie de tecidos desconhecidos. E então, o que era medo virou protocolo. As escolas voltaram com os uniformes, mas agora com código de vestimenta ampliado. Nada de estampa, nada de cores vivas, nada de peças herdadas ou doadas. Se a origem não fosse comprovável, era suspeita. Crianças começaram a denunciar colegas cujas roupas cheiravam estranho ou traziam sensação ruim. Porque sim, claro que o medo seria terceirizado para os menores. É mais fácil moldar a paranoia quando ela ainda não tem crítica. Nas ruas, o absurdo virou regra silenciosa. Vendedores de roupas foram obrigados a mostrar certificados de procedência. Costureiras passaram a trabalhar só com tecidos estatais, selados, empacotados e energeticamente neutros. Alguém, em algum lugar, decidiu que isso seria o novo normal. E as pessoas obedeceram, como sempre fazem quando o terror veste farda de organização. Casos começaram a surgir. Histórias de prisões informais. Gente levada para esclarecimento por ter sido vista usando uma jaqueta considerada fora do padrão. Boatos de que roupas com bordados não autorizados podiam carregar mensagens subliminares. Em uma comunidade vizinha, um homem foi acusado de sabotagem espiritual por usar um casaco que pertencia ao cunhado, morto 2 anos antes. Ele foi forçado a queimar a peça em praça pública, filmado, aplaudido, e depois sumiu. E quando todo mundo começa a desaparecer atrás das cortinas do tecido, a cidade começa a andar nua. Não literalmente ainda, mas simbolicamente sim. As pessoas começam a se despir de individualidade, de memória, de história. Porque tudo que não for padronizado, tudo que não for certificado, tudo que não estiver autorizado, vira risco. E num sistema alimentado por paranoia, o risco é o novo crime. É aí que o mofo vira método. Porque o problema nunca foi a blusa do seu avô. Foi o fato de ela ter vindo de outro tempo, de carregar histórias que não se encaixam na narrativa oficial. O tecido virou ameaça porque ele tem memória, porque ele lembra. E regimes que dependem do esquecimento não suportam lembranças costuradas. A última fase disso tudo, e sim, sempre tem uma última fase, é o apagamento ritual. Uma campanha chamada Novo Tecido para a Nova Era foi anunciada. Um plano para substituir todas as roupas da população por vestimentas padronizadas, entregues pelo governo, feitas em tecido sintético produzido localmente. Estilo uniforme, só que com pretensões esotéricas. Nada entra, nada sai. Você veste o que te dão e não questiona, porque questionar é suspeito. Nesse ponto, até o silêncio começa a soar como desobediência. E o corpo, aquele espaço íntimo que antes escolhia o que vestir, agora vira vitrine da sua obediência. Se a roupa é aprovada, você existe. Se não é, você desaparece com ela. E assim, o medo da camiseta possuída se transforma em algo muito mais sério. Uma doutrina que controla até o tecido da realidade. Um mecanismo que define quem está limpo o suficiente para existir e quem precisa ser costurado para fora. No fim,
O que essa cidade enterrou não foram só roupas. Foi a autonomia, a história pessoal, a escolha, o conforto, tudo aquilo que parecia banal, mas que é exatamente o que separa a civilização da coreografia do medo. E se você acha que isso não pode acontecer onde você mora, bom, dê uma olhada nas últimas semanas. Veja o que as pessoas estão sendo obrigadas a vestir. Veja o que elas estão sendo incentivadas a queimar. Não precisa de uma montanha de roupas para perceber quando a realidade começa a feder a tecido podre. Às vezes, basta uma nova etiqueta, ou um uniforme, ou um silêncio geral. Agora respira e decide se vai assistir o próximo vídeo ou se prefere fingir que essa camiseta que você está usando nunca vai significar nada. Porque, se depender da história, ela já significa. E muito. Se você chegou até aqui sem olhar para o que está vestindo com desconfiança, parabéns! Ou você tem nervos de aço, ou já está acostumado a viver cercado por absurdos costurados com linha reta. De qualquer forma, o comentário está aberto para quem quiser deixar seu epitáfio têxtil. Ou só contar qual peça do guarda-roupa você enterraria primeiro. E se quiser continuar desenterrando histórias que parecem mentira, mas fedem a realidade, bom, o próximo vídeo já tá te esperando, com ou sem uniforme.